E aí, galera, tudo bem? Então, eu resolvi aparecer aqui por meio desse vídeo para dar uma força para vocês acerca desse tema, né? Já que a gente não teve aula essa semana e alguns alunos reclamaram, né? Que estava difícil e tal. Realmente é um tema polêmico, né? Que demanda uma discussão, mas por meio desse material eu acredito que vocês conseguirão, com certeza, aí, desenvolver aquilo que precisa-se de fato. Então vamos lá. Aqui nós temos algumas palavras-chave que nós precisamos tomar cuidado. A primeira palavra é polêmica, né? Eu até retratei que é disputa, debate, discussão, controvérsia. E aí eu tenho um tema bem específico atrelado à questão dos animais, né, em pesquisas científicas. Hoje nós sabemos que realmente esses animais eles são usados, né, não somente no campo da graduação, mas também devido à questão dessa cultura capitalista. Eu não coloquei tudo isso no slide, mas é importante que você se lembre. Eles são usados também, gente, para que, infelizmente, né, alguns cosméticos sejam desenvolvidos. Então, essa questão aí é importante, tá? Então, o tema aí, eu já marquei algumas palavras-chave para vocês. Fiquem atentos. Polêmica, uso de animais em pesquisas científicas, tá? Aqui, eu coloquei para vocês, e eu já retratei a questão da polêmica. O que é essa polêmica, né? É uma disputa, é um debate, é uma discussão, né? Uma controvérsia. Então, ou seja, é algo que realmente vai gerar um desconforto dentro da sociedade. É algo que realmente nós vamos ter um grupo que vai defender e outro grupo que não vai defender essa questão. Instruo para vocês realizarem esse tema por um viés científico, tá? Nós já comentamos sobre isso, sobre o quesito do viés social, sobre o quesito do viés cultural, educacional, científico. Então, assim, esse tema, na verdade, ele salta aos olhos logo no início, a questão da ciência, né? Contudo, vai envolver a questão da bioética, a questão da ética, que quer queira, quer não, envolve a questão do social também. Galera, beleza. Por que esse tema é polêmico? Vamos lá. Eu peguei esse dado estatístico que você pode trazer, que você pode usar aí nas suas redações, tá? Que segundo essa organização internacional, Cruel Free, vocês sabem que meu inglês é maravilhoso. Mais de 40 países têm leis que proíbem testes de cosméticos em animais. Comentei sobre a questão do cosmético, né? No entanto, aí eu tenho uma controvérsia, então, cerca de 500 mil de animais ainda são explorados anualmente para testes. Por quê? Porque se você pesquisar, uma das indústrias que mais cresce nesse mundo capitalista é a questão da indústria cosmética. Nós sabemos que hoje o ser humano busca incessantemente a questão do rejuvenescimento, a questão de estar bem aí, no quesito do estereótipo, né? Na questão do quesito corporal. Então, assim, quer estar com o cabelo bonito, bem alinhado. Então, essas indústrias, elas visam sim, né, por meio da questão das revoluções industriais, né, desse fomento em busca da questão da beleza, aumentar cada vez mais as suas vendas, né? Então, você pode até ir trazer isso para a tese com que devido à sociedade capitalista vigente, a qual não se importa com a questão de se esse animal ele vai sentir dor, se ele não vai sentir, ela ainda fomenta essa prática aí de utilizá-los como cobaias, tá? Aí eu achei bem interessante e até comentei hoje com a galera do presencial que eu falei, caramba, esse tema realmente ele é ferrado. Porque, gente, eu tive dificuldade de encontrar artigo científico para fazer esse embasamento para vocês. Por isso que eu estou aqui ajudando. Quem já fez o texto, me perdoa, mas eu estou aqui com o coração, tá? Disposto a ajudar aí de alguma forma. Então, assim, eu achei bem interessante essa questão, que não só no Brasil, mas como também no mundo, né? Nós temos 25 métodos alternativos reconhecidos pelo Conselho Nacional de Controle e Experimentação de Animais, que auxiliam, então, nessa questão dos testes. Eu não preciso somente executar a questão aí de usar esses animais, né? Tem a substituição dos animais por manequins e essas questões que eu coloquei. Caso você queira usar esse dado,
Eu coloquei a fonte aí para vocês, tá? Que eu li esse artigo no Correio Brasiliense. Pode usar, gente, esses dados que estão nesse material, eu fiz para vocês porque eles não estão na coletânea. A questão é eu conseguir agregar isso bem dentro do meu texto, tá? Se você acha que realmente há alternativas, né, que os animais não merecem sofrer danos, né, que eles merecem viver, então você vai partir para esse viés aí, beleza? E vai colocar esses métodos e defender. Outra questão bem bacana, que no Brasil, né, no governo Lula, foi aí fomentada essa lei relacionada à questão da experimentação do controle animal. Nesse caso, essa experimentação era voltada apenas para a questão aí das instituições, instituições de graduação, né, que trabalhavam aí com essa questão, universidades e alguns laboratórios, né? Então, assim, só que para que esses cobaias, esses animais fossem usados, deveria passar por esse conselho para saber se realmente isso não ia trazer danos aí a essa espécie. E aí, então, qual que é o viés, né, de planejamento que eu devo seguir? Aqui eu coloquei uma sugestão para vocês, como não é um tema que eu formalizei a questão do Brasil, né? Que eu não coloquei uma adjunta adverbial de tempo. Você, então, poderia usar no D1 uma polêmica articulada no mundo relacionada a esse tema, né? Essa polêmica articulada no mundo, a causa e a consequência da utilização disso no mundo, já até retratei algumas questões aqui, fomento, crescimento aí da indústria cosmética, e no D2 você poderia articular essa causa, né, e os efeitos dentro da sociedade brasileira. Então seria o viés aí, galera, que eu realmente instruiria que vocês usassem, tá? Devido à questão do direcionamento temático. Ó, eu coloquei sugestões de 2 teses, mas você usa o que você se sentir à vontade. Coloquei que realmente é totalmente proibido submeter o animal a situações de dor, sofrimento e estresse em qualquer etapa da pesquisa científica, e a gente sabe que eles passam por isso, né? Se você for por esse viés mais vegano, tem até alguns cosméticos veganos, igual a Lola, que é totalmente avessa à utilização desses animais, né? E ela, na verdade, desenvolve outras questões, né, para que os cosméticos cheguem até nós. E também coloquei que essa questão é vigente, né, desde a história. Na verdade, aí perpassa, eu até coloquei um contexto bem bacana, contexto histórico. E hoje, esse fato, né, como ele é usado já faz muitos anos, ele até se torna banalizado dentro da pós-modernidade. Então, a utilização dos animais nas pesquisas se tornam banalizadas devido a esse legado, né, histórico-cultural aí. E aqui eu te dei várias questões para você realmente comprovar a sua tese. Então, não tem desculpa, hein, gente, de você aí promover realmente uma tese mal articulada. Coloquei relacionado à questão da Grécia Antiga, né, que os médicos lá já dissecavam esses animais vivos para estudar anatomia, as vivissecções. Coloquei também a questão do Império Romano, né, na pessoa de Cláudio Galeno, que é o médico pioneiro que realizava esses testes nos bichos e embasava esse tratamento para que eles fossem aplicados depois nas pessoas. Aqui também o próprio Aristóteles, ele usa uma máxima que você, como aluno inteligente, pode fazer uma citação indireta, colocando o quê? Que essa questão também, olha, eu defendi a superioridade de humanos em relação a animais. Se eu estou realmente pegando um bicho indefeso, eu estou fazendo o quê? Eu estou me superiorizando em relação a ele, né? Então, assim, que esses seres com menor capacidade de raciocínio deveriam beneficiar aqueles considerados mais racionais, né? Então, assim, realmente esses animais, eles eram pegos, né? E não tinham nem como se defender. Outra questão interessante foi no Renascimento, tá? Que a gente percebe, né, que o Renascimento agora,
ele muda um pouco o viés. Nós temos a questão do antropocentrismo, do homem no centro, né? E realmente a gente vê então que o homem ele busca servir a própria espécie humana. Lembrando que essa experimentação animal, como método de investigação científica, é tranquila. Por quê? Porque ela envolve um fim didático, ou seja, um fim de aprendizagem e um fim de desenvolvimento aí dentro da medicina, né? Então, assim, é interessante. Aqui eu coloquei também uma teoria, né, do René Descartes, que é aí a teoria mecanicista, que os animais não seriam mais do que simples máquinas, e isso é inadmissível, né? Porque realmente, né, eles têm essa capacidade, sim, de sentir dor, né? Eles sentem dor, gente. É lógico que não é muitas vezes igual nós humanos, mas eles têm essa capacidade. Então, assim, e o René Descartes, ele coloca essa teoria porque ele considera esses animais como seres desprovidos de espírito, né? Então é interessante aí que a gente percebe o tanto que o ser humano realmente ele não, muitas vezes não valoriza essa questão de estar maltratando, né, esse ser vivo também. Em 89, o Jemery Bentham, né, lançou a base para os princípios morais e uma legislação atualmente utilizada nas regulamentações éticas dos procedimentos de experimentação dos animais, porque realmente a gente precisa ter ética, né, utilizar esses cobaias, saber utilizar. No século XX, 1909, olha lá, a primeira publicação acerca de aspectos éticos da utilização de animais em experimentação foi os Estados Unidos que propôs essa questão, porque realmente deveria passar por todo um comitê ético para saber se realmente era viável usar esses seres vivos. Olha o tanto de dados que a prof colocou aí para vocês, gente. Ó, ONU, tá? E a Unesco, perdão, realiza em Bruxelas, de 79, né, a Declaração Universal dos Direitos aos Animais, porque ela achou importante, sim, debater de forma mais intensa, né, a experimentação desses animais aí no século XX. Então, também traz essa questão da ética, da organização ética para quem envolver esses animais. Então, gente, essa foi a minha contribuição, tá? Eu trouxe aí alguns pontos para vocês realmente pensarem nessa questão se realmente deve ou não deve usar esses animais no que tange a questão das pesquisas. Eu espero que eu tenha ajudado, né? Eu preparei esses slides para vocês e realmente pensem na questão do capitalismo, na questão realmente do crescimento da indústria cosmética, no crescimento da indústria farmacêutica, atrelada a esse tema, que muitas vezes não pensa no malefício que está acarretando e ocasionando nesses animais. Beleza? Até mais então, hein?